Bom dia a todos. Bom dia. Poxa, nossa, depois que ele sugeriu que o bom dia fosse um bom dia, ele foi mesmo, hein? Que realmente tenhamos um bom dia e que possamos levar a paz, essa harmonia, essa energia que a gente sente nesse ambiente, a todos os lugares onde nós formos. Que a todos dos quais nos achegarmos, nós possamos levar todos esses fluidos salutares que impregnam esse ambiente, pois a espiritualidade chegou muito antes do que nós, para deixá-lo já preparado, para que a gente, entrando em sintonia, possa absorvê-los. Que nós possamos levá-los através das nossas palavras, das nossas atitudes, do nosso pensamento. Principalmente do nosso pensamento. Gostaria de agradecer o convite da casa, dessa oportunidade maravilhosa do trabalho. Agradecer a Deus que me permitiu estar aqui. E agradecer aos senhores que são a razão fundamental, a razão precípua de nós estarmos aqui. Quando eu recebo um presente como esse, desta linda manhã de sábado, mesmo que estivesse chovendo, seria linda também, porque seria mais uma oportunidade como essa que estamos tendo de enfrentar mais uma vez os desafios da vida, porque são eles que nos propiciam o crescimento. Então, quando eu recebo este presente, eu costumo oferecer em troca também Vou lhes oferecer nesta manhã a oportunidade de exercitarem uma das caridades mais importantes, mas também uma das mais difíceis de serem praticadas. A caridade da paciência. Nossa, como é difícil nós termos paciência. E hoje os senhores terão a oportunidade de exercitá-la me ouvindo. Se os senhores conseguirem ouvir até o final, passaram na prova. Então nós vamos, eu disse levar a paz através do pensamento, principalmente, porque o pensamento é a nossa realidade. O pensamento exterioriza aquilo que se passa dentro de nós. É o condutor do nosso sentimento. As palavras e atitudes, elas necessariamente não condizem com aquilo que estamos pensando. Elas muitas vezes podem ser utilizadas apenas para que nós possamos obter vantagens em relação ao nosso semelhante. Mas toda regra tem exceção. Então, desde que as nossas palavras e as nossas atitudes estejam ancoradas, amparadas na verdade, nossa, que maravilhoso é, porque é isso que devemos fazer, levar a nossa palavra onde pudermos, praticarmos todos os atos possíveis, mas que tanto as palavras como as atitudes estejam concernentes aos ensinamentos que recebemos do Mestre, que possamos realmente ser trabalhadores na seara do Mestre. Eu vou abordar o tema hoje, desprendimento dos bens terrenos. Isso é muito fácil, eu sei que aqui ninguém tem esse problema. De repente a gente erra até a casa, pode ser que essa palestra devesse ser feita em outra casa, mas como a gente está aqui, a gente já aproveita e faz também. Pode ser que alguém tenha algum problema, alguém possa gostar de adquirir bens materiais até mais do que necessário. E aí está o mal. Os bens materiais são para que nós os adquiramos. O problema está em saber administrá-los, saber utilizá-los em nosso benefício, sem dúvida. Mas, acima de tudo, que esse benefício possa ser espalhado a todos os outros também. Que aqueles valores que nós agregarmos materiais e que de repente nos sobrem, possam ser utilizados para aqueles irmãos que não os têm e que em decorrência até muitas vezes do desenvolvimento da inteligência ainda não ter lhes propiciado as condições
de agregá-los, que nós que temos, devemos estender a mão, porque a quem mais foi dado, mais será cobrado. Agora nós precisamos compreender que esses bens aos quais eu me refiro, necessariamente não precisam ser coisas grandiosas. A paz, será que existe um bem maior do que a paz? A paz que nós conseguimos agregar no seio do nosso lar, nas nossas amizades, no trabalho, é uma coisa maravilhosa. Nós precisamos isto também distribuir para os nossos semelhantes. Não é um bem terreno da forma como nós entendemos, mas é um bem que facilita com que vivamos na terra de uma forma maravilhosa. Todos nós ansiamos viver bem, todos nós queremos que as pessoas sejam compreensivas conosco, todos nós ansiamos que elas tenham tolerância conosco. Precisamos compreender que para que tenhamos isso, se faz necessário que pratiquemos isso, porque a rua que vai, volta, e é dando que se recebe. Então não temos o direito de pedir por aquilo que não fizemos por merecer. Esse capítulo desprendimento dos bens terrenos, ele se encontra no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 14. É uma instrução do Espírito Lacordaire. Ele vem nos trazer seu auxílio na via de aperfeiçoamento em que nos encontramos. Somos todos devedores uns dos outros, tanto encarnados quanto desencarnados, e somente a união sincera e fraternal nos possibilitará conquistar o direito a habitar o mundo de regeneração que se aproxima. Privilegiados somos de estarmos vivenciando esse momento maravilhoso da transição, e essa transição é feita por nós, através também deste desprendimento, através de darmos valores exatos às coisas e compreendermos que as coisas materiais têm os seus valores, mas os verdadeiros valores que devemos agregar são aqueles que podemos agregar ao nosso espírito, porque são esses que nos possibilitarão, então, o direito a vivenciar este mundo melhor que se aproxima, este mundo que não será perfeito, mas que nos propiciará um relacionamento de paz e de harmonia muito maior, onde continuaremos errando, sim, menos, mas onde, ao errar, teremos a exata sensibilidade para perceber o erro e então pedir desculpas, pedir perdão, nos reconciliarmos com as pessoas com as quais erramos. Então vejam, quando isso acontecer de uma forma rápida, quão maravilhoso será habitar o planeta Terra, um planeta de regeneração. Jesus disse que os mansos herdarão a terra. E nós melhoramos muito. Nós estamos próximos já de adquirir esse direito. Falta pouco. Precisamos ver isso e parar de criticar, de achar defeito em nós mesmos. Porque quanto mais realçamos as nossas falhas, mais difícil fica para ver as coisas boas do nosso semelhante. E para amar ao próximo, só nos amando. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então precisamos realmente ver as nossas virtudes, precisamos buscar em nosso lar, enaltecer as virtudes que estão lá, porque nós temos a tendência de só ver os defeitos, principalmente daqueles que estão no nosso lar. Mas é justo que vejamos as suas falhas, porque eles estão constantemente ao nosso lado. É fácil conviver com as pessoas na rua
e se portar manso e brando, porque são instantes apenas, e fica fácil a gente colocar uma máscara. Mas em casa não. Em casa aquele relacionamento constante, onde nós vemos aqueles que também estão no mesmo caminho nosso, que também têm erros, falhas, mas nós enaltecemos as falhas e esquecemos de ver as virtudes. E isso faz com que vivamos em tormentos. Procuremos transformar, mudar esta forma de visão. Compreendamos que aqueles que estão no nosso lar, na verdade é um presente de Deus, que nos possibilitou estarmos juntos, para que nós possamos evoluir, possamos fazer aqueles acertos que vêm de outros tempos. Procuremos então ver a oportunidade que Deus nos apresenta, e procuremos entender também que eles tem a sua individualidade. Cada um de nós é somos diferentes, mas da mesma espécie, somos seres humanos, filhos de Deus. Então, respeitemos o direito dele. Ele tem a sua forma de agir, nós temos a nossa. Como podemos exigir que o outro nos compreenda se não o compreendemos? Qual direito temos de exigir isso? E só poderemos também pedir que Deus nos compreenda a partir do momento que compreendamos o seu Filho, que é nosso irmão. São reflexões que precisamos fazer. Essas reflexões nos possibilitarão viver melhor em casa, que é o lugar mais difícil, em função do contato constante. E a partir do momento que nós conseguirmos isso, com certeza a nossa vida fluirá tranquilamente, porque superamos o maior obstáculo, o obstáculo do relacionamento dentro do nosso lar. E muito provavelmente os senhores tenham também, dentro do próprio lar, alguém que possa se encaixar dentro desse quadro que eu estou falando, porque isso é natural. Mas nós temos condições de reverter isso e transformar o nosso lar em realmente um lar de amor. E temos todas as condições. Porque para isso só precisamos segurar nessa mão que está aqui, está aí, está ali, está em todo lugar. Deus está do nosso lado, Jesus, a espiritualidade. Eles só não podem fazer nada por nós se não pedirmos, porque eles respeitam a nossa liberdade, o livre-arbítrio que temos. Precisamos pedir força e coragem para superar isso, e também para superar essa ânsia de buscar valores e mais valores materiais. Isso que faz com que tornemos a nossa vida difícil, porque não precisamos de tanto para viver bem. Será que precisamos de tudo isso que toma todo o nosso tempo e nos distancia de Deus, nos distancia do nosso irmão, e muitas vezes nos coloca antagonicamente? Muitas vezes entramos em atrito com o nosso semelhante para agregarmos valores que nada nos acrescentam, a não ser nesse pequeno espaço de tempo que Deus nos possibilita para que nós possamos crescer espiritualmente. Estamos perdendo nosso tempo na busca desses valores. Eu sempre falo que nós não precisamos almoçar 2 vezes, uma basta. Mas nós queremos agregar valores para que nós possamos almoçar 30, enquanto o nosso irmão, ele não tem para almoçar uma vez só. Mas até essa retórica, ela já está ficando ultrapassada. Porque quando eu falei que nós precisamos ver o nosso lado bom, vejamos realmente o nosso lado bom. Quanto já melhoramos? Quanto? Porque nós estamos habitando o planeta Terra nesse momento, porque realmente somos muito melhores. Nós vemos focos de caridade em todos os lugares. Pessoas estendendo a mão, pessoas vendo o semelhante como irmão realmente.
A gente vai, e eu agradeço a Deus a todo instante pela oportunidade maravilhosa como essa de hoje, de poder me deslocar por essa cidade linda, nesse planeta extraordinário de expiação e provas. Imaginem a bondade de Deus. Um planeta de expiação e provas tão lindo como esse, como será aquele planeta que nos espera, aquele mundo que nos aguarda. Então, eu agradeço a Deus, porque eu vou pelas estradas dessa cidade e visitando casas como essa, casas bem menores do que essa, casas passando por dificuldades, irmãos que estão lutando aí para a sobrevivência, mas irmãos que estão estendendo a mão, irmãos que estão ajudando o outro. A gente vê movimento em todos os lugares, e isso é gratificante. E nós só estamos aqui porque realmente somos aqueles que estão aptos a praticar a caridade nesse momento de necessidade. E isso é lindo, isso é maravilhoso. Não esqueçamos disso. Valorizemo-nos. Agora, se ainda alguma coisa resta dessa busca de coisas materiais, procuremos ir lapidando esse diamante que somos nós, procuremos ir modificando essa forma de conduta, porque ela nada nos acrescenta. E quanto mais rápido nós lapidarmos essa pedra preciosa que somos nós, mais rápidos adquiriremos o direito de vivenciar esse mundo que se aproxima. Não percamos essa oportunidade. Continuemos trilhando esses caminhos pelos quais enveredamos, porque não estamos aqui nesta casa bendita por acaso. Só estamos aqui porque realmente nos fizemos merecedores de aqui estarmos. Esses fluidos salutares que eu falei, eles estão impregnando o nosso ser e nos dando força para que continuemos em frente, para que continuemos a cada dia sendo melhores, para que então tenhamos essa oportunidade linda. Mas enquanto não chega esse momento, não percamos tempo. Busquemos aquelas ovelhas desgarradas, aqueles irmãos que ainda estão enveredando por outras estradas. Eles precisam do nosso auxílio. Como Lacordaire veio nos trazer o auxílio na via do aperfeiçoamento em que nos encontramos, que é o início desse capítulo, para que nós compreendamos e passemos a dar o valor exato às coisas materiais, façamos nós também, mas aí façamos nós levando o nosso carinho, o nosso afeto e buscando o ensinamento de Jesus, porque se nós tivermos os ensinamentos de Jesus, nós poderemos encaminhar esses irmãos que ainda estão nesses outros caminhos, porque eles precisam de nós. Não podemos deixá-los à margem desta evolução. Eles, um dia, estarão juntos conosco, porque todos fomos criados para aquele lugar que está iluminado nos aguardando, e nada nos deterá. A única coisa que muda é que podemos caminhar mais rápidos, tirando estas arestas que geram atrito e dificultam o nosso caminhar. Então, quando nós tirarmos essas arestas da vaidade, do orgulho, do querer ser melhor que o outro, quando na realidade o que nós devemos ser é melhor do que nós mesmos, quando nós tirarmos essas arestas, nos deslocaremos muito mais rapidamente, mesmo aqui na terra, quase volitando de uma forma acelerada, para conquistar esse presente lindo que nos aguarda. Então, para que se preocupar com esses bens que não acrescentam muito? A gente vê muitas vezes uma pessoa, ela já tem um carro, a esposa tem um carro, o filho tem um carro, e ela continua buscando mais e mais e mais, se esquecendo até do que aquele valor que ela vai adquirir outros pode fazer uma transformação na vida de muita gente. Porque
Quando para nós os valores, quando nós adquirimos valores, eles perdem a sua dimensão. Então, o que para nós, de repente, vale pouco, para aquele irmão, vale muito. Com um simples carro que nós vamos agregar para ficar na nossa garagem parado, como ostentação, nós podemos transformar muitas famílias. Então, precisamos pensar nisso, mas tem coisas menores, aquilo que nós fazemos constantemente, que é um pacotinho de arroz, um pacote de feijão, uma latinha de massa de tomate, coisas pequenas, que a gente acha pequena, mas que são grandes porque na dimensão em que encontramos alguns irmãos, aquilo para eles é tudo. É importante pensar nisso. Mas eu sei, eu falo porque faz parte do contexto, mas eu sei que os senhores já fazem isso, mas não é o fazer só, é o conseguir levar essa mensagem que nós escutamos todos os dias nas nossas casas para aqueles que não têm a oportunidade de aqui estar, levar a luz aonde ainda existe escuridão. Isso é fundamental. É justo a quem conquistou a fortuna sentir um certo estado de satisfação, mas dessa satisfação tão justa e que Deus aprova, há um apego que aniquila todos os demais sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Existe uma distância enorme que vai da avareza ao desperdício nababesco. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina aquele que tem a dar sem ostentação, para que aquele que não tem receba sem humilhação. Isso é importante. São palavras bonitas, textualmente colocadas lá nesse capítulo 16, mas é isso que nós precisamos fazer. Precisamos ajudar o semelhante, mas de uma forma que não humilhe, de uma forma que o que a mão direita faz, a esquerda não saiba. Precisamos ajudar o nosso irmão para que ele não se sinta humilhado, mas amado. Que ele compreenda que nós o estamos ajudando porque o amamos, porque ele é nosso irmão, filho do mesmo Pai. Aí sim, aí nós estamos bem conosco, porque estamos bem com Deus, estamos seguindo os ensinamentos daquele nosso irmão maior que veio até aqui nos ensinar. Ele não sofreu por nós, porque quem ama não sofre. Ele fez por nós. Ele trouxe o exemplo a ser seguido. Todos aqueles, normalmente ouvimos dizer que Jesus sofreu por nós. Não. Ele fez aquilo com o maior prazer do mundo, do universo, porque Ele nos ama. Façamos um pouco disso. Não conseguiremos, neste momento em que nos encontramos, fazer o que Ele fez por nós. Temos todas as condições de fazer, mas no avançar das nossas encarnações, quando formos evoluindo, porque Ele disse que nós podemos fazer tudo e muito mais, então nós podemos, não dá para duvidar. Como não dá para duvidar das nossas forças, é só olharmos, abrirmos as janelas e vermos a imensidão de coisas que estão à nossa disposição. Agradecer pela oportunidade de poder vê-las, de poder utilizá-las, mas não esquecer de utilizá-las também em benefício daqueles que ainda não conseguem vê-las. Agradecer a todo instante, todo dia, toda hora. É isso que nos compete. E muitas vezes nos esquecemos de agradecer. Pedimos. Precisamos nos fazer merecedores,
para que possamos pedir. Não podemos chamá-lo de mestre se não seguirmos os seus ensinamentos. Mestre é aquele que realmente seguimos. Para que possamos dizer mestre, precisamos estar seguindo os preceitos desta lei maravilhosa de amor que Ele nos deixou. Nós não precisamos hoje mais viver aquela vida de sofrimento em que vivíamos. Hoje nós compreendemos que a facilidade das coisas está no amor. Não temos aquelas leis antigas que sabíamos que precisávamos prestar conta de tudo. Por favor, fique à vontade. Tem Fox Prata 5796, que acho que está na frente da garagem de vizinho, de alguém aqui? Não. Obrigado. Opa! Então, hoje, nós nos transformamos, nós não temos mais aquela necessidade, não passamos por aquele sofrimento, onde irmãos jogavam outros irmãos nas arenas, hoje nós achamos isso um absurdo, mas isso aconteceu com nossos irmãos. Hoje, a lei de amor está aí, para que possamos saldar as nossas dívidas de tempos idos, mas com amor. Não existe mais a necessidade de olho por olho. Não, isso acabou. Hoje, saldemos as nossas dívidas com amor. E isso é fácil. Nossa, quantos bônus horas será que nós agregamos ao nosso espírito quando nós visitamos um asilo? E aqueles idosos, nossos irmãos carentes, recebem o nosso abraço. Quanto recebemos por isso? Quanto bem nos faz isso? Mas fazemos isso? Será que fazemos? Ou será que fazemos tanto quanto podemos? O primeiro ouvido que escuta é o meu. Esse questionamento está sendo feito a mim mesmo. Não faço. Não faço. Eu poderia fazer muito mais do que faço. Infelizmente, ainda me deixo levar por coisas, ainda bem que está fechado, por coisas que não têm valor, por coisas que não agregam nada. Ainda vivo na ânsia da busca dos valores materiais, ainda tenho desejos, mas isso é natural, é normal. O que é importante é ter noção de que eu posso fazer mais. Porque quando a gente não sabe, a gente não vai fazer. Por isso Sócrates dizia: só sei que nada sei. Porque a partir do momento que a gente vai aprendendo, vai cada vez querendo fazer mais. E isso acontece com os senhores, eu tenho certeza absoluta. Há algum tempo atrás, talvez a gente não fizesse 10% do que fazemos hoje. Porque à medida que nós vamos aprendendo, à medida que nós vamos vendo o outro fazer, porque a melhor forma da gente mostrar, a melhor forma de trazer o outro para frente e para junto, é o exemplo. Então, a gente vai melhorando a cada dia, e através do exemplo. Como é bom a gente ver uma pessoa falando com a gente de forma branda, não precisa nem ser com a gente, com o outro. De forma branda, mansa. Como é gostoso ouvir. Ninguém precisa gritar para ser ouvido. E então a gente ouve aquela pessoa. E ali a gente consegue situá-la no seu grau evolutivo. A gente percebe, nossa, esse ser já evoluiu bastante. E nós? Será que nós temos condições de conter os nossos impulsos negativos? Sem dúvida que temos. É só nós termos a noção exata de que a forma como nós agirmos em relação ao nosso semelhante, pode ser até que naquele primeiro instante não consigamos modificá-lo, mas a reflexão que ele vai fazer da nossa forma de ser fará com que ele mude.
E não vai demorar muito. É só colocar em prática. A gente vê o resultado muito rapidamente. Porque quando a gente se coloca no caminho da transformação, a gente aure uma força extraordinária do alto. Os irmãos espirituais só estão esperando que a gente se coloque no caminho para mudar. Quando a gente se propõe vou sair hoje de casa e vou falar bom dia para o meu vizinho que eu não converso com ele há um ano. Se você sair e falar bom dia para ele, não tenha dúvida, ele vai te falar bom dia. E a coisa começa a mudar. A espiritualidade ajuda a todo instante. Precisamos observar a ajuda nos pequenos detalhes. A gente busca ver as coisas nas coisas grandes, mas nas coisas pequenas, a ajuda da espiritualidade. Quantas vezes tropeçamos e reclamamos pelo tombo que tomamos? Deveríamos agradecer. Não sabemos quanto aquele segundo que perdemos, entre aspas, fez com que ganhássemos na frente. Quantas vezes um pequeno tropeção evita um acidente lá na frente muito maior. Mas nós não pensamos nisso. No momento em que tropeçamos, reclamamos, blasfemamos, porque nós fazemos bastante isso, reclamar. Quando a gente tiver o hábito de agradecer a todo instante, quando a gente estiver lavando louça lá na pia, e eu me orgulho de fazer isso, porque precisamos nos ajudar, e a ajuda começa em casa. E quando eu estou lavando a louça, a minha mão está lisa do detergente, e de repente o copo escorrega na minha mão, e com a outra eu consigo segurá-lo, graças a Deus. Ali teve ajuda. Vejamos a ajuda em todos os pequenos detalhes, e aí nós conseguiremos talvez dimensionar um pouco a sua grandiosidade, e talvez então queiramos fazer um pouco mais, pelo muito que recebemos. Por mais que tenhamos na terra, de uma coisa não podemos esquecer: tudo vem de Deus e a Ele retorna, até o nosso corpo material, porque vem a morte e nos despoja dele, bem como de todos os outros bens materiais, dos quais somos apenas depositários e não proprietários. Deus nos dá tudo, não nos cobra nada, mas exige uma coisinha, que pelo menos o supérfluo, pelo menos aquilo que fica lá no armário e que não vai ser utilizado em um pequeno espaço de tempo, que nós teremos tempo de ganhar mais para colocar lá, pelo menos aquilo que nos sobra, que seja direcionado para aquele que não tem. É isso que Ele nos pede. Ele nos dá tudo. Ele nos dá a inteligência, é lógico que nos compete desenvolvê-la, mas acima de tudo Ele nos dá também as condições para que nós possamos desenvolvê-la. E aí, quando a gente adquire a inteligência, a gente acha que fomos nós que fizemos, fomos nós que conseguimos tudo, porque nós somos melhores, e esquecemos que tudo vem de Deus, tudo. E se nós estamos num estágio evolutivo mais elevado, precisamos compartilhar. É uma palavra moderna, né? Por falar em compartilhar, meu nome é Edson Pinheiro de Brito. Teria muito prazer em tê-los como amigo lá no meu Facebook. Apesar de já meio idoso, a gente tem que ir agregando essas novas tecnologias. E eu falo uma coisa, é gostoso, hein? Então, que nós possamos realmente utilizar a inteligência e procurar agregar o máximo de valores possíveis, já que nós temos capacidade de arregimentar esses valores. Não percamos tempo, vamos agregar tudo o que pudermos, vamos colocar a inteligência a todo vapor, na pesquisa, na busca, desenvolver projetos, fazer o máximo possível.
Para quê? Porque usar o que Deus nos deu e aí fazer o que Ele nos pede. Aqueles irmãos que não conseguiram agregar, porque não conseguiram desenvolver ainda, nós, com a nossa capacidade, com a nossa inteligência, vamos pegar aquilo que conseguimos agregar e distribuir a todos aqueles que não têm. E não estaremos fazendo nada demais, apenas a nossa obrigação. Apenas a nossa obrigação. Quando a gente compreende isso, mas não vamos, eu falo os exemplos grandiosos, porque fica mais fácil de ver. A gente vê um prédio, é muito mais fácil do que um grão de areia. Mas não esqueçamos que está nas pequenas coisas a transformação. Naquele pacotinho de sal, que é baratinho, que normalmente as pessoas, quando pedem para dar 1 quilo de alimento, olha aonde chega muitas vezes as coisas. A gente vai numa campanha de caridade e ali se pede 1 quilo de alimento. Você tem a opção de levar 1 quilo de alimento, não importa qual. Todos são válidos, eu não vou dizer o contrário. Mas normalmente a pessoa pega e fala, vou levar 1 quilo de sal. Eu vou levar, 1 quilo de farinha. Tudo é importante. Mas aí chega no fim, nós temos farinha e sal a toneladas. E nos falta 1 quilo de feijão, que é um pouco mais caro. Mas que nós também podemos dar. Pensemos nisso, nesses momentos em que vamos participar desses eventos. Aí vocês vão falar, mas esse cara é chato, hein? Além de dar, ainda tenho que ir. Se podemos dar, não tenham dúvida, é muito melhor dar do que receber. Muito melhor. Está chegando a hora, né? Então eu vou encerrando. Quando a gente começa a falar, é tão gostoso, porque quando eu comecei a fazer palestra há 2 anos, eu sou espírita há 30 e poucos, mas eu comecei a sair da minha casa lá, para tentar levar a mensagem de Jesus. Eu comecei, então, há 2 anos, e aí eu faço de cada casa que eu vou a minha casa. Eu me sinto em casa, eu estou aqui com os senhores, parece que eu os conheço. Eu vim uma vez só, essa é a segunda. Espero que me faça merecedor do privilégio de poder estar com os senhores muitas vezes, porque eu realmente me sinto em casa, os vejo como irmãos, e vejo mesmo. Agora, só para fechar, então, em relação aos bens que a gente agregar, as coisas tudo aquilo que nós conseguirmos agregar aqui nesse planeta maravilhoso, não esqueçamos de uma coisa, no final, e isso é meio complicado, hein? No final, nós vamos ter que fazer um acertozinho. Então, na hora de fazer esse acerto, somente não, de tudo aquilo que nós conseguirmos agregar, com o uso da nossa inteligência, somente não nos será cobrado aquilo que nós utilizarmos necessariamente, somado àquilo que distribuímos para os irmãos carentes. O resto teremos que devolver. Que Deus nos ilumine, para que nessa conta matemática não nos sobre nada. Agregando o que usamos necessariamente àquilo que distribuímos para os nossos irmãos, que não nos sobre nada. Porque se assim fizermos, teremos cumprido aquilo que o Pai espera de nós. Então, que nessa manhã de domingo, nós possamos, vai ter passo depois? Nós possamos, quando nos dirigirmos às câmaras de passe, continuarmos a receber, porque quando nós adentramos o portão, já começamos, os trabalhos começam desde o nosso pé ali. Depois eles vão tendo a sua continuidade. Que o Pai permita que nós recebamos tudo aquilo
que nós precisamos. Mas realmente o que precisamos, porque o Pai sabe o que precisamos. Muitas vezes a gente acha que precisa uma coisa, recebe outra e fala, não recebi. Não. O Pai sabe o que precisamos. Que nós possamos receber tudo aquilo que tenhamos necessidade. Que o Pai nos permita um dia de sábado maravilhoso. E que, quando for chegando a noite, possamos fazer uma reflexão sobre o nosso dia e cheguemos à conclusão de que fizemos aquilo que podíamos fazer. Que o Pai nos permita uma noite repousante, uma noite de paz, um sono reparador. Mas em determinado momento desse sono, que Ele nos permita fazer uma introspecção ao nosso corpo material. Que nós possamos ver essa máquina perfeita funcionando, células, tudo, rim, intestino, fígado, coração batendo, tudo funcionando para gerar a vida. E que nós possamos fazer desta vida uma vida de amor ao próximo. Porque se assim fizermos, nós teremos feito a alegria dele, a nossa alegria, mas acima de tudo a felicidade daquele que nos criou para sermos felizes. E seremos, não tenham dúvida disso. Quanto aos problemas que temos hoje, não se preocupem. Quantas vezes estávamos pensando que houvera acabado a luz, que não tinha mais luz no fim do túnel. E onde estão aqueles problemas? Passaram, ficaram à beira do caminho. Os de hoje têm o mesmo destino, porque fomos criados para a felicidade, a ela chegaremos. O destino desses problemas é se agregar àqueles. O que precisamos é nos colocarmos no caminho, porque quando nos colocamos no caminho, a espiritualidade, Jesus, o Pai, nos impele à frente e nós caminhamos, evoluímos, crescemos. Não tenham dúvida disso. Que Deus nos ilumine. Um bom dia a todos.